Bom, eu mostrei para vocês essencialmente as formas adultas e é importante a gente lembrar que boa parte dos animais marinhos tem fases larvais. Essas fases larvais têm morfologias bem diferentes das fases adultas e na verdade elas são muitas vezes muito bonitinhas. Então aqui basicamente é para a gente contemplar um pouco dessa diversidade microscópica. Se você pegar a água do mar e observar no microscópio, você vai ver parte dessas formas no microscópio. Bom, e agora eu vou falar particularmente dos vertebrados que incluem o nosso grupo, os mamíferos. Então, os vertebrados fazem parte dos cordados. Eu vou falar das características básicas dos cordados. Então, os cordados apresentam notocorda. A notocorda é uma estrutura cartilaginosa de sustentação. Então, aqui no anfióxo, o que a gente vê é a notocorda, essa estrutura de sustentação, que em alguns grupos, tipo os vertebrados particularmente, ou boa parte dos vertebrados, essa notocorda ela é substituída por vértebras, que formam a coluna vertebral, que é o nosso caso. Eles apresentam um tubo nervoso dorsal, ou seja, que percorre a parte superior do corpo, apresentam fendas branquiais na faringe, pelo menos uma fase da vida. Então aqui estão as fendas branquiais. Percebam que essas fendas estão associadas a uma estrutura rígida que dá suporte para a formação dessas fendas e tem associação também com a presença das brancas. E uma cauda pós-anal, mostrando, lembrando que essa minha figura tem um erro, eu não estou representando a cauda pós-anal. O ânus está aqui, logo essa setinha teria que estar aqui. O mesmo vale por causa da lampreia. O ânus está aqui, essa setinha tinha que estar presente aqui. Bom, então essas são as características básicas que todos os cordados compartilham. E os vertebrados, por fazerem parte do grupo dos cordados, também apresentam essas características, pelo menos em alguma etapa do desenvolvimento embrionário. E agora vamos falar particularmente dos peixes. Os peixes estão entre aspas, porque não é um grupo monofilético, e a gente tem hoje em dia alguns grupos de peixes. Alguns grupos que não apresentam maxila e mandíbula, como a feiticeira. A feiticeira, elas são ou predadoras ou necrófagas marinhas, se alimentam de matéria em decomposição. Aqui está mostrando a, o hábito necrófago deles. Então, tem um tubarão morto e as lampreias estão lá se alimentando da matéria morta desse tubarão. Uma curiosidade é que eles conseguem absorver a matéria orgânica pela pele e pela branca. Então, em princípio, eles não precisam nem ingerir alimento para conseguir se nutrir. Basta estar em contato com a pele e com a brânquia. O outro grupo que não apresenta maxila e mandíbula são as lampreias. As lampreias são ectoparasitas, basicamente elas usam esses dentículos associados à boca para grudar na lateral do peixe e eles vão arrancando pedaços desse peixe e assim que elas se alimentam, tanto em água doce quanto em água salgada. E uma curiosidade é que no grupo a gente observa o comportamento que nem o do salmão. Os adultos vão até rios para depositar ovos e depois morrem. Então eu falei basicamente desses dois grupinhos aqui, que são peixes sem maxila e sem mandíbula, e agora eu vou entrar no grupo dos peixes que têm maxila e mandíbula. Então, só para mostrar a principal hipótese para a origem da maxila e da mandíbula, lembra que eu falei que tem as fendas branquiais? Então, as fendas branquiais são uma estrutura associada a essas fendas. E a principal hipótese para a origem da maxila e da mandíbula é que algumas dessas estruturas, separadas aqui, destacadas em verde e vermelho, elas se modificam e se adaptam para formar a maxila e a mandíbula. E dentre os peixes com maxila e mandíbula, a gente tem dois grupos. Os peixes cartilaginosos, que são os condrictes. Os condrictes eles têm um esqueleto cartilaginoso que pode ser parcialmente calcificado, por exemplo, a maxila e a mandíbula. Quando a gente vê algo de um condrictis, de um tubarão
numa peixaria, o que a gente vê é justamente a maxila e a mandíbula, que é a parte que se calcifica nesse grupo. Bom, em um esqueleto sendo cartilaginoso, eles têm uma redução do peso e com isso eles têm uma capacidade de natação mais eficiente, por serem mais leves. Eles são majoritariamente de água salgada, mas podem ocorrer em água doce, e a maioria é nectônico. Os tubarões são nadadores ativos, mas a gente encontra também formas bentônicas achatadas dorsoventralmente. E eu pus essa figura aqui para chamar a atenção de um fato. Não sei se vocês viram a história dessa foto, ela viralizou alguns anos atrás. Basicamente, as turistas estavam em algum lugar nadando e daí um cara chegou e falou assim: posso tirar uma foto de vocês? Elas falaram sim. Daí quando o cara foi tirar foto, veio uma pessoa por trás aqui e encostou uma raia, tipo essa daqui, nas costas dela, e o cara tirou foto justamente nesse momento. E eu tô aqui para dizer que esse tipo de atitude não é legal. Um dos motivos, um dos grandes motivos pelos quais a nossa espécie está levando muitas outras espécies à extinção é a caça, o comércio ilegal, o tráfico de animais ou a exploração de animais selvagens. Então, aqui o que a gente vê é um rinoceronte que foi morto para captura do chifre. Aqui é uma área de proteção de rinocerontes que o pessoal que cuida dos rinocerontes cede esses animais e corta os chifres propositadamente para evitar que o animal seja morto para a retirada do chifre, que basicamente o animal morre só para retirarem o chifre. A mesma coisa para o marfim do elefante, as pessoas matam o elefante para retirar o marfim. E aqui é o tráfico de animais. Olha a quantidade de aves nessas pequenas gaiolas. Olha esse caso aqui, que eles enfiam cada uma dessas aves dentro de um tubinho desses aqui. Esse aqui, bom, não sei se dá para falar que é pior ainda, mas basicamente dentro de cada uma das garrafas PET tem uma ave supostamente viva. Olha aqui a quantidade de macaquinhos dentro dessa jaula. Então, assim, além de serem condições totalmente inadequadas, a mortalidade é muito alta, o estresse que esses animais passam é muito alto. Então, às vezes, quando você vê cenas como essa, ou você compactua com essas cenas e dá dinheiro para pessoas que exploram a vida selvagem dessa forma, você está contribuindo com esse tipo de atitude aqui. Porque, na verdade, provavelmente esse animal foi... Provavelmente não, é possível que esse animal tenha sido retirado da natureza, transportado para algum outro lugar e no processo vários deles morreram. Então a moral da história é assim: o tráfico de animal, além de ser crime, ele é hediondo e, além disso tudo, ele impacta a natureza de uma forma profunda. E lembra, todos esses impactos da natureza vão ter impactos na nossa vida também. Então a gente tem que pensar 10 vezes antes de se envolver em qualquer ato que, por mais que pareça simples, eu vou só tirar uma fotinho aqui com um bicho, mas muitas vezes, para não dizer todas, esse processo envolve algum maltrato a um animal. Bom, agora os peixes ósseos. Os peixes ósseos têm dois grandes grupos. Tem o grupo dos Actinopterigi e os grupos dos Sarcopterigi. Os peixes ósseos são os peixes que apresentam o esqueleto endocondral. O esqueleto endocondral é o esqueleto que primeiro é produzido uma matriz cartilaginosa e depois essa matriz cartilaginosa é substituída pelo osso, que é o crescimento que existe em boa parte dos ossos do nosso corpo. É o grupo mais diversificado do Cenozoico e do presente, e foi um grupo muito diversificado em eras mais antigas do tempo geológico. Bom, eu falei que tem Actinopterigi e Sarcopterigi. Nós fazemos parte dos Sarcopterigi e eu vou começar falando um pouco da diferença entre esses dois grupos. Os Actinopterigi são conhecidos como peixes de nadadeira raiada e os Sarcopterigi, peixes de nadadeira lobada. E a diferença básica, bom, vou deixar para o próximo slide que não vai dar tempo de falar aqui.